Olá, queridos, graça e paz, tudo bem com você? Seja abençoado mais esse dia no nome de Jesus. A gente está falando desse texto aqui, né? Na verdade, a gente estava falando anterior, daqui a pouco a gente vai para esse texto de Efésios. Tá, então, a gente está falando que a obra da cruz ela foi uma obra de mudança de natureza também. Eu te expliquei isso aqui um pouquinho, né? A natureza do pecado e a natureza de Deus. Sabe, a justiça de Deus, está escrito. Justiça de Deus, queridos, não é só o caráter justo dele exercer juízo. Então, as pessoas confundem justiça de Deus com o juízo de Deus. Deus, ele sempre faz justiça e ele exerce juízo também. Sabe, mas a justiça de Deus que esse texto aqui se refere é a natureza de Deus. Jesus, ele fez uma troca conosco, sabe, pela fé. Quando você crê em Jesus e você nasce de novo, diz a Bíblia que nós nascemos da água e do Espírito, ou seja, da natureza do próprio Deus. Então houve uma troca. Né? Deus ele tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado. Então Jesus morreu inocentemente na cruz, ele não tinha a natureza do pecado nele. Mas ele assumiu essa natureza do pecado, ele foi para a cruz por causa dessa natureza e ele disponibilizou a sua natureza de justiça para todo aquele que crê nele agora toma posse e se torna a justiça de Deus. Ser a justiça de Deus, queridos, é a capacidade de permanecer na presença do Pai sem nenhum sentimento de culpa e condenação, porque Jesus ele foi condenado no nosso lugar. Aleluia, essa é a obra da cruz. Então, como está escrito lá no livro de Romanos, capítulo 8, agora já não existe mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, queridos? Porque anteriormente nós tínhamos uma natureza morta, a natureza do pecado, e estávamos destinados ao inferno. A gente precisa entender isso. É o que diz aqui, ó, em Efésios 2:3. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo a vontade da nossa carne, seguindo seus desejos e pensamentos, e éramos por natureza merecedores da ira, a ira de Deus. É exatamente isso. Por quê? Por causa de uma natureza. Éramos por natureza. Então, na verdade, as pessoas pecam. Por que as pessoas pecam? Porque a natureza do pecado está nelas. A gente precisa entender isso, sabe? A pessoa não se torna adúltero quando ela adultera. Ela adultera porque a semente do pecado já está nela. Então ela só faz aquilo que ela sabe fazer. Ela só pratica o mal que ela sabe praticar. A pessoa não se torna mentiroso quando mente. A pessoa mente porque é mentiroso. Porque a semente do pecado está nela. É isso que a gente precisa entender. É por isso que tem essa questão do novo nascimento. Não é somente parar de pecar, é nascer de novo e adquirir a natureza do próprio Deus. Porque se a natureza de Deus está em mim, agora eu vou fazer a vontade de Deus de forma natural. Assim como antes eu fazia a vontade das trevas de forma natural, era a minha natureza. Então esse era o nosso passado, sabe? É uma questão de natureza, mas Jesus, ele nos possibilitou isso. Ele tira de nós essa natureza do pecado, queridos. É isso, foi essa revelação que João teve, né? Aqui em João, capítulo 1, verso 29, que diz o seguinte, olha, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu já te falei, quando essa palavra pecado aparece na Bíblia no singular, está falando da natureza e não do ato do pecado. O ato do pecado vai aparecer assim, pecados, transgressões, iniquidades, aí são atos. Agora, quando fala pecado, natureza, está falando de uma inclinação. Jesus, ele tirou isso do mundo. É o que está escrito aqui. Então, aqueles que creem em Jesus, eles não têm a natureza do pecado no seu interior, sabe? Nós recebemos a natureza do próprio Deus, fomos feitos justiça de Deus. Jesus, ele não realizou uma obra, sabe, queridos, mais ou menos. Ele não fez um remendo na nossa vida, ele nos tornou novas criaturas. Você está entendendo? Essa questão aqui de cordeiro, lá no Antigo Testamento, quando você lê, tinha a questão do cordeiro expiatório, né? Que quando a pessoa pecava, tinha um cordeiro que era sacrificado no lugar dessa pessoa, o cordeiro inocente, né? O sangue inocente, a pessoa colocava a mão ali na cabeça do cordeiro, como se fosse uma transferência de culpa e de pecado, e a cabeça do cordeiro era cortada, o sangue era derramado, né? E o cordeiro expiatório muitas vezes era enviado para longe, né? Aquele cordeiro tinha esse cerimonial de cortar a cabeça do cordeiro e ser derramado, mas o cordeiro expiatório era diferente. Ele era enviado para longe, ou seja, simbolizando que aquele pecado foi levado definitivamente.
Então foi isso que Jesus fez. Jesus, na cruz do Calvário, ele leva embora a natureza do pecado definitivamente, de uma vez por todas, ele nos liberta. E era exatamente essa natureza que nos prendia às práticas erradas. Lembra que eu falei de libertação aqui? Então, a verdadeira libertação é uma mudança de natureza. Aleluia. Então, agora a natureza de Deus está em nós, né? Não mais a natureza de pecado, então por isso agora nós somos livres para fazer a vontade de Deus. Você precisa entender isso. Jesus operou na cruz uma obra de substituição. Ele tomou a natureza do pecado, levou embora e nos disponibilizou a natureza de Deus, a justiça de Deus, que agora nós fomos feitos justiça de Deus. Tá bom, queridos? Fica com essa palavra no teu coração. No próximo vídeo a gente vai continuar falando um pouquinho sobre isso, tá bom? Que Deus te abençoe no nome de Jesus.